para o céu? Porque ele já me viu. Porque ele já me viu. Ai, Vinícius, é uma doutrina que abarca um mistério. Não tem como eu explicar para vocês e não tem como a gente esquadrinhar a mente de Deus. Mas Deus já sabe quem será salvo. Ô Porque. Vinícius, Oi? sou eu. Porque ele já, quando você fala que ele viu passado, presente e futuro, ele já sabe as decisões que a gente vai tomar na nossa vida, Ó, para ser não. salvo ou não. É assim, ó. Ele não sabe quanto assim, por exemplo, as decisões. Se ele soubesse das nossas decisões, que eu vou, por exemplo, eu tô numa bifurcação. Então eu tenho o caminho A e o caminho B para seguir. Deus sabe que caminho eu vou tomar? Se sim, ele tira o nosso livre-arbítrio. Porque aí não é livre-arbítrio, aí é destino. Deus já escreveu como seria a nossa vida. Não, não é desta forma como Deus nos vê. Como eu falei, nós ainda temos. É porque não tem como a gente pensar em Deus senão com a nossa cabeça de gente, com a nossa cabeça humana. Então a gente ainda continua tentando enxergar Deus dentro do nosso tempo. Enxergar Deus nos enxergando agora. O que o Vinícius vai fazer? O Vinícius pode desligar o computador, o Vinícius pode parar de dar aula, ou ele pode continuar dando aula. Deus não nos enxerga desta forma. Deus vê passado, presente e futuro de uma única vez. Então, o que resta a nós? O que nos resta? Pedir a graça para Deus, a graça de sermos perseverantes nele. Porque aí sim nós seremos salvos. Aí Deus já sabe que nós seremos salvos. Agora, se a gente não for perseverante e a gente quer ir para o inferno, Deus também sabe que a gente vai para o inferno. Só que depende de nós. Não depende de um desígnio de Deus. Deus dá graça para todo mundo. Só que Deus já sabe quem será salvo. E Deus já sabe quem será condenado. Ele não sabe, ele não governa as nossas escolhas. É aqui que está a dificuldade de entender. Deus não governa as nossas escolhas, mas ele sabe lá na frente. Eu ouvi o professor Felipe Aquino respondendo essa pergunta essa semana, mas você me clareou muito mais, porque ele não respondeu tão profundo, porque perguntaram para ele sobre predestinação, justamente sobre isso. Se nós somos predestinados, se cada pessoa é predestinada a uma coisa, né? Deus me criou para eu ser isso, aquilo e fazer isso, aquilo, né? Aí ele respondeu bem isso que você falou, mas não tão profundo, né? Ele até disse nessa questão do livre-arbítrio, né? Se Deus soubesse das nossas decisões, então nós não seríamos livres. Ele teria nos feito um robô. Ele teria nos feito uma forma assim. Então nós seríamos um robô, porque ela deu um exemplo assim, a pessoa. Nesses atos, inclusive teve uma semana, né? Eu nem vou falar que tem criança perto, nesses atos terroristas, né, que existem. Por que Deus permite uma pessoa entrar num lugar com crianças e fazer maldade? Por que Deus permite? Aí ela falou assim, se não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir, por que Deus permite uma coisa dessa? Né? Então, assim, as pessoas olham assim, como se, Deus não faz nada. Mas Deus não faz nada mesmo. Ele nos deixa livre para tomar as decisões para fazer. E aí foi nesse ponto que ele entrou. Ele falou, não, porque então se Deus fala assim, não, então ali eu vou interferir e eu vou parar a pessoa, eu não estou dando livre-arbítrio. Aquela pessoa está sendo um fantoche em minhas mãos, está sendo um robô em minhas mãos. E não foi dessa forma que Deus nos criou. E agora agora, assim, casou tudo, assim, né? Essa questão que Deus vê presente, passado e futuro numa visão única, realmente é muito difícil para a gente entender isso, porque nós não vemos assim.
Como é, né? Então, a gente não consegue enxergar como Deus enxerga, senão a gente era Deus também, né? Imagina, a gente não consegue sair do nosso dia. 7 horas, 6 horas tem que acordar, 7 horas tem que estar no serviço, blá, blá, blá. A gente não consegue sair do nosso dia. Como entender, então, passado, presente e futuro? E Deus enxerga desta forma. Deus vê as coisas assim. Então, Deus não governa as nossas escolhas, mas Ele nos governa abarcando o nosso livre-arbítrio. Este exemplo que você deu, não pode cair uma árvore se não for da vontade de Deus, do conhecimento de Deus. Deus governa as coisas enquanto criaturas criadas. Governa as árvores enquanto árvores, os animais enquanto animais, e nos governa como tal. E por nos governar, ele leva em conta o nosso livre-arbítrio. Deus não fere o nosso livre-arbítrio. Por isso que é a mesma coisa quando morre, né? A Deus quis, né? Nem sempre, né? Ah, morreu, a Deus quis assim, Deus quis assado, né? Então a gente às vezes, para confortar o outro, fala que Deus quis, né? Mas é uma forma... Nem todas as mortes são, vamos dizer assim, naturais, né? Nem toda... A pessoa ocasionou isso, né? Deus, ele é tão grande, mas ele se faz tão pequeno que ele fica refém das nossas escolhas. Ele fica refém de nós mesmos. Por quê? Se eu escolher entrar, o caso que aconteceu numa escola e matar todo mundo, Deus é refém da minha escolha, da minha vontade, do meu livre-arbítrio. Então ele não interfere nas nossas escolhas, mas ele vê lá na frente. Ele vê tudo de uma vez só. Então, por isso, ele já sabe quem será salvo. Por isso, ele já sabe se o Vinícius vai ser salvo ou se o Vinícius vai ser condenado. Ele já sabe. Vinícius. Eu tenho a graça de ser perseverante para alcançar a graça do céu. Mas aí, no tempo presente, ele tenta mudar o nosso destino futuro, ele manda, ele inspira pessoas ao nosso redor. Ele tem a igreja, que é o seu corpo místico. Na igreja tá, que a gente deve amar. Santo Agostinho vai falar, ama e faz o que queres. Ama e faz o que você quiser, desde que você ame. Se você amar verdadeiramente, pode fazer o que você quiser. Então ele sabe das situações que vão ser impostas para nós. Deus nos enxerga assim. Talvez não as situações que serão impostas, porque muitas das situações impostas para nós são frutos de uma cadeia de acontecimentos humanos. Mas Deus coloca as coisas, muitas das coisas em nossa vida, para fazer com que a gente cresça. Como eu falei para vocês, Deus não permitiria o mal. Se dele a gente pudesse tirar uma graça muito maior. Ouvi? Aquela história assim, né? Quando a gente nasce, a gente já tem uma data para morrer. Isso também não existe. Então, assim, é o que o Fábio falou. Ela é uma doutrina temerária. Por quê? Porque ninguém sabe. Deus sabe. Deus enxerga passado, presente e futuro. E por isso, Deus sabe o nosso fim. Por isso. Agora essa história, porque Deus quis assim. Não, isso não. Isso é doutrina protestante. Deus sabe o dia da nossa morte porque ele enxerga passado, presente e futuro. É a mesma coisa da nossa salvação. Deus sabe se seremos salvos ou condenados porque ele enxerga passado, presente e futuro. Agora a gente morreu porque Deus quis? Não. Primeira coisa, Deus nunca quis a morte. Entrou a morte por causa do pecado de Adão e Eva. Mas Deus sabe do dia da minha morte? Sabe. Ele sabe. Ele não quis, mas ele sabe. Entendeu, João?
Então, peçamos a graça da perseverança. Da perseverança. Sabe por quê? Na aula de teologia, quando eu fiz essa pergunta, causou um rebuliço. Por quê? Porque o padre estava explicando justamente o conhecimento infuso. Que aí eu vou falar agora. Nós estamos no conhecimento infuso, certo? Então, o conhecimento assim, ó, que nós vamos ter quando a gente morrer, a gente vai ter o conhecimento infuso uma vez só. Conhecer os nossos atos, os nossos pecados, tudo. E nisso, o conhecimento infuso é o conhecimento das almas separadas do corpo. Então, respondendo à questão, desde o ventre de Nossa Senhora, Jesus já via o Calvário, Jesus já via a cruz, Jesus já via o pecado do homem, Jesus já via quem iria traí-lo, porque ele sabia, na Sagrada Escritura fala, sabendo quem o trairia. Aí eu levantei a questão, fala, padre, mas se Jesus sabia, então Judas não teve escolha. Aí ele entrou na doutrina da predestinação. Mas Judas poderia não trair? Poderia. Judas poderia não trair. Só que Deus sabia que ele trairia. Por quê? Porque ele enxerga passado, presente e futuro de uma vez só. Mas Judas poderia não trair. Judas traiu livremente, de um ato livre da sua vontade. Deus não interfere nisso daí. Mas que Deus sabia que ele iria trair, Deus sabia, porque ele enxerga passado, presente e futuro. Vinícius, é difícil? É difícil. Por isso é a doutrina mais difícil. Via, não sei se encaixa. Uma vez estava escutando uma palestra, acho que Padre Léo, que assim, o grande pecado do Adão e Eva foi o arrependimento. Então, se naquele ato Adão e Eva tivessem arrependido, seria diferente? Ó, a questão do arrependimento em Adão. Qual que é o problema dele? Adão nasceu com a ciência infusa. E só que Adão não tinha morrido ainda. Aqui nós entramos num outro ponto. Aí, Fábio, vê se eu vou te explicar, senão você volta na questão. Os anjos. Por que o pecado dos anjos foi tão grave? Porque os anjos gozavam de conhecimento infuso. Então, eles tinham um oceano de conhecimento. Eles enxergavam tudo às claras. E mesmo assim, eles pecam. Então, o que separa eles de Deus agora é um abismo do tamanho do conhecimento que eles tinham. E eles pecaram livremente. Só que os anjos não tinham volta. Não tinha como retorno. E essa é um ódio que Lúcifer tem do gênero humano. Porque para nós, Deus dá o retorno, enquanto a gente está vivo. E Adão tinha o conhecimento infuso. Adão conhecia as coisas, e mesmo assim ele peca. E aí, o arrependimento em Adão, não que não valia, mas assim, não voltaria a morar no Jardim do Éden. Não tem volta pro jardim, mas tem volta para Deus. Porque é aquilo que eu falei, no mesmíssimo momento que Deus condena o gênero humano, Deus faz surgir a esperança do retorno. Ficou claro, Fábio? É isso mesmo? Certo, gente? Não tô assustando ninguém. Tem que admirar um pouco. Então, ó, esse A mim tá assustando sim. Tá assustando. A mim tá assustando. Olha, que essa aula, que nós saiamos desta aula com um coração sedentos de conversão. A Jéssica até começou a postar no status dela que Deus me conceda a graça da conversão, a salvação.
A Jéssica voltou a cantar as músicas aqui de salvação aqui dentro de casa. Então, assim, ó, que esta aula produza em nós este fruto de conversão para gerar em nós a salvação. Para nós, nada está determinado ainda. Deus já sabe, mas ainda nós não escolhemos. Deus salva. A gente só entra no céu por graça de Deus, porque o céu é dele. Só que a gente vai para o inferno por nossa causa. Certo? Então vamos lá. Então, o conhecimento, por conta do conhecimento infuso, Jesus já sabia tudo. Jesus já via tudo. Calvário, Judas, a cruz, desde criança. Mas, Vinícius, uma criança, de novo, não tem como a gente esquadrinhar a mente de Jesus. Mas ele já conhecia. Ele não seria Deus se ele não conhecesse. Certo? O quarto tipo de conhecimento é o conhecimento adquirido. Qual é esse conhecimento adquirido? Se Jesus já tinha o conhecimento divino, o conhecimento beatífico e o conhecimento infuso, o que mais ele tem para conhecer? O exemplo. Uma coisa é um anjo conhecer uma maçã através do conhecimento infuso. Outra coisa é um anjo comer a maçã, experimentar a maçã. Então, o conhecimento adquirido é o conhecimento através dos sentidos. Jesus aprendeu através dos sentidos também. Jesus ouviu, Jesus viu, Jesus chorou, Jesus sentiu, Jesus degustou, Jesus tinha os sentidos. Então ele aprendeu as coisas também. Aquilo que ele já sabia por conhecimento infuso e conhecimento beatífico, Jesus adquire através dos sentidos. Então, das 3 pessoas da Santíssima Trindade, só Jesus teve o conhecimento infuso. Só Jesus teve o conhecimento beatífico, infuso e adquirido. O Pai e o Espírito Santo não têm conhecimento beatífico, não têm conhecimento infuso e não têm conhecimento adquirido. Por quê? Como eu falei para vocês, um só é o conhecimento divino, os outros 3 é humano. E o Pai e o Espírito não encarnaram-se. Só Jesus se encarnou. Então, só a segunda pessoa da Santíssima Trindade tem os 4 tipos de conhecimento. Bonito, né? Olha a miséria que Jesus se sujeita por causa de nós. E eu falo para mim mesmo, meu Deus, olha a miséria que Jesus se sujeita por causa de mim. É um traste igual eu, e Jesus se sujeita por causa de mim, tudo isso daí. Por amor, né? Mas calma, nós vamos entender mais ainda o amor de Jesus, que gera em nós frutos de conversão mesmo. Certo? Tudo bem? Vamos para a vontade em Deus e em Jesus. 2 naturezas, divina e humana, e uma pessoa, a pessoa do Verbo. Certo? Em Cristo, existia então 2 vontades, se pela união hipostática tinha natureza humana e natureza divina. Só que era uma pessoa só, mas com 2 naturezas, a humana e a divina. Em Cristo, existia 2 vontades? Sim ou não? Pela pergunta que ele faz, Deus, ele fala, se possível, afasta de mim esse cálice. Essa vai ser o exemplo que eu vou dar, Sandra. Esse é o exemplo que eu vou dar. Jesus, então, tinha 2 vontades. A humana e a divina. Jesus
tem duas vontades. Duas vontades em Jesus. A vontade humana e a vontade divina. No homem e nos animais existe uma coisa chamada de apetite sensível. Filosofia. No homem e nos animais existe uma coisa chamada apetite sensível. O que é isso? Tenho que comer, tenho que beber, certo? Tenho que ter relações sexuais. Isso é apetite sensível, tanto no homem quanto nos animais. Só que diferente dos animais, os animais só têm apetite sensível. Nós não. Nós temos apetite sensível e nós temos o apetite racional. E a este apetite racional nós chamamos de vontade. O apetite sensível, a filosofia e a teologia não chama de vontade. Questão comer, beber, não é vontade, é apetite sensível. Vontade é o apetite racional. Vinícius, como entender isso? Eu vejo um bem e por esse algo ser bem, eu quero este bem para mim. Como funciona então? A minha razão fala para o meu apetite racional, a minha vontade, que aquilo é um bem. E aí, então, eu quero isso porque é um bem para mim. Então, eu quero estudar. É fruto da minha vontade, do meu apetite racional. Por quê? Porque a minha razão fala que estudar é um bem. Então, a minha vontade quer esse bem. Entenderam? Entenderam a diferença de apetite sensível e apetite racional, ao qual nós chamamos de vontade? Isso é filosofia, certo? Então vamos lá. Agora eu vou usar um exemplo para a gente entender. A ideia de morte. A ideia de morte. Tanto nos homens quanto nos animais, por conta do apetite sensível, nós fazemos o quê? Fugimos. Nós fugimos da ideia de morte, da morte iminente. Fugimos. E por conta disso, a nossa vontade, ela também é inclinada a fugir. Porque a nossa razão fala que aquilo não é um bem, é um mal. Então a nossa vontade é tentada também a fugir da morte. É lógico, é óbvio isso. Todos nós fugimos da morte. Não, Vinícius, eu não fujo da morte porque eu abraço a morte, porque eu vou ver Jesus. Olha, parabéns, porque eu não sou assim, não. É próprio do ser humano fugir da morte. Isso é próprio, é intrínseco ao ser humano. Certo? Então, ó, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículos 32 ao 36, vai falar assim, ó. Chegando ao lugar chamado Getsêmani, ele diz a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto faço a oração. Toma consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir tristeza e angústia. E ele lhes diz: sinto uma tristeza mortal. Ficai aqui vigiando. Adiantou-se um pouco, prostrou-se e por terra orava para que, se fosse possível, se afastasse dele aquela hora. Dizia: Abba, Pai, tu podes tudo. Afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Vinícius, então existiu um conflito em Jesus? Vocês nunca pararam para pensar por que Jesus fala: afasta de mim este cálice? Afasta de mim, mas ele é Deus, gente. Como que ele... Como eu falei para vocês,
Jesus, ele assume de uma tal forma a nossa natureza humana que há um conflito entre a natureza divina e a humana? Não. Vamos entender isso daí. Existe na alma humana uma repulsa à morte. Uma repulsa. E diante da realidade de morte, mesmo sendo para a salvação dos homens, é evidente que a alma de Cristo, que faz parte da natureza humana, também sofresse essa repulsa. É natural. Cristo assumiu a nossa natureza humana com perfeição. Cristo não era um meio homem, era um homem inteiro. Então também existiu nele, na alma humana nele, na vontade humana, uma repulsa à ideia de morte. Só que nesta mesma alma humana, que tem essa repulsa, esta mesma alma humana que sofre por causa da ideia da morte, é dócil à vontade de Deus. Esta mesma alma humana que sofre, que sabia de tudo o que ia acontecer. E quando a gente entrar no quarto artigo, se eu não me engano, que é quando ele é crucificado, eu vou voltar bem nessa parte. Questão da alma humana, como que funcionou a alma humana e divina na hora do sofrimento dele. Mas aqui eu só estou mostrando que Cristo tinha duas vontades. Então esta mesma alma que sofre, mas que é dócil, por amor, para a salvação dos homens, sabendo tudo o que ia acontecer, por amor, para a salvação dos homens, sofrendo a alma humana esta repulsa da morte, ele se doa livremente. A vontade humana de Jesus, que tem repulsa à morte, se dobra e se entrega. Por quê? Porque em Jesus tem a abundância da graça santificante. A vontade humana se une à vontade divina e Cristo se entrega na cruz por causa de nós. Então, não existe um conflito entre a vontade humana e a vontade divina. Não. O conflito desse Pai, afasta de mim este cálice, é um conflito da alma humana com ela mesma. Da alma humana que tem a repulsa à morte, mas por causa do livre-arbítrio pode abraçar a morte, por causa dele mesmo ou por causa de outras pessoas. E é o que Cristo faz. Cristo abraça a morte, mesmo a alma humana dele tendo esta repulsa à ideia de morte. Então a frase, afasta de mim este cálice, Senhor, mas que seja feita a tua vontade, não a minha, Cristo sofreu também esta repulsa à morte. Mas a vontade humana dele estava unida a tal ponto com a vontade divina que ele se entregou por nós na cruz. Por amor e para a nossa salvação, Cristo morre na cruz. O pecado, o que é o pecado? Teologicamente falando, o pecado se dá quando livremente, a minha vontade, que é humana, não se configura com a vontade de Deus. E Cristo não pecou. Então não havia conflito entre a vontade humana e a divina em Cristo. Cristo não pecou. Então não havia esse conflito. O conflito desta frase é dentro da alma humana, dela consigo mesma. E Cristo não peca. Cristo não podia pecar. Então Cristo não tinha livre-arbítrio, Vinícius? Aí eu falei, da fé, né?
Cristo tinha, só respondendo, Cristo tinha o dom da fé? Não. Cristo não tinha o dom da fé. Porque a fé é acreditar no invisível. Fé é acreditar num Deus que pode tudo por causa de nós. E Ele é Deus. Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Então ele precisa do dom da fé. Jesus não tinha fé, porque não precisava. Agora, Cristo tinha o livre-arbítrio? Sim ou não? Sim, Cristo tinha. Cristo tinha o livre-arbítrio. Agora a gente tem que fazer uma distinção aqui. Cristo, ele era livre, na sua liberdade ele se entrega. Agora a liberdade, nossa liberdade constitui o fato de nós podermos ou não pecar? Não. Liberdade. O que é liberdade? O que é a realização da nossa liberdade? A escolha do bem. Por quê? Existe uma diferença entre livre-arbítrio e liberdade. Livre-arbítrio é poder escolher qualquer coisa. E quando eu, no meu livre-arbítrio, eu escolho errado, eu opto pelo mal, eu não faço uso da minha liberdade. Por quê? Porque quando eu escolho errado, eu escolho o pecado, ele não liberta, o pecado ele escraviza. Os vícios escravizam. Quando uma pessoa é viciada em alguma coisa, até a palavra vício quer dizer algo mal. Quando uma pessoa é viciada, seja ela alcoolismo, masturbação, sexo desenfreado, a pessoa ela é escrava do vício. Agora, ninguém é escravo das virtudes. Ninguém é escravo de fazer o bem. Isso é virtude, isso é fruto da liberdade. Então, livre-arbítrio é uma coisa. Liberdade é outra. Livre-arbítrio eu posso optar pelo mal ou pelo bem. Liberdade é a realização do bem. Porque a liberdade, pelo próprio nome, nos liberta. E se eu escolher errado, eu me escravizo. Porque os pecados escravizam, não libertam. Certo? Tudo bem? Bastante coisa, né? Hoje nós entramos numa... Por que eu falei tudo isso? Para encerrar o segundo artigo, que é a divina pessoa de Jesus. Aí, agora nós encerramos o segundo artigo. Semana que vem, nós vamos entrar no terceiro artigo. Que é o primeiro, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Segundo, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Terceiro, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. É o terceiro artigo. Concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Não falando que as outras partes não foram bonitas, mas a terceira parte é linda, é belíssima, porque entra a Virgem Maria. Então é muito bonita o nosso terceiro artigo. E providencialmente é dia de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora, tá? Providência de Deus. Eu vou voltar àquilo que eu falei para vocês. E esse curso que nós estamos tendo, ele não é catequese de adulto. Porque assim, para aqueles que estão iniciando, não tem como a gente chegar e jogar isso aí tudo, entendeu? É muita coisa